ali em cima. Mas não apareceu o número 6. Não sei se tá gravando, tá? Eu acho que tá. Tá, ó. Tava dando tempo ali, tá gravando. Então tá, vai ficar assim mesmo. Vamos falar então de fratura do tornozelo? R3, quem é o tornozelo? Tô esperando. Tornozelo é articulação formada por talos, a tíbia e a fíbula distal. Tíbia. Fíbula e talos. É isso mesmo, R3? Sim. E aí, R2? Mais alguma coisa para dizer ou não? Concordo. Você concorda? Só concorda? Parte Desenha o tornozelo aqui para mim. Parte óssea. Eu desenho, eu sou péssimo desenho. Faz do seu. A fíbula, né? Não tá também? Feio o negócio aqui, viu? A gente tem a fíbula. Também não. Mas tem uma aqui que eu acho que Vou jogar vai. fora. Então a gente tem não tá bem na mesma proporção, mas é isso aí. Não, mas tá bom, é isso que eu queria. Eu queria que você desse uma representação sua aí. Então essa aqui é uma vista em AP do tornozelo. Isso. Certo? Então R1 agora, quando vocês estão com 18 dias, né, de residência, quando te perguntarem o que é o tornozelo, agora você já sabe. É isso aqui. Tá? Então tá. E aí o tornozelo é muito vítima de fraturas. Então, o que nós temos aí para começar? Mais ou menos 14 mil fraturas por ano no Brasil. 14 mil. Fratura cirúrgica é mais comum. É a mais comum para nós? Não, porque a gente não é secundário de terciário. Mas num secundário é mais comum. Tranquilamente. Em geral também, né? Tem uma alta incidência em jovens, trauma de baixa energia em idosos. Esse entorcezinho aí da vovozinha aí com salto alto. Tá? Fratura do tornozelo é uma fratura de trauma de baixa energia. Se for alta energia, com trauma axial junto, tem outro nome. Qual é o nome? Pilão, né? Mas não só isso. O mecanismo da fratura do tornozelo é torsional. E do pilão é Trauma axial. axial. Ou pode ser combinado. Axial e torsional na sequência. Mas se tiver um componente axial e um pouco mais de dissipação de energia, normalmente é uma fratura do pilão. Que é uma confusão que a gente vê direto, né? Às vezes vocês mandam para mim lá no grupo, os tornozelos não é tornozelo. E pelo padrão de fratura, se você tem um pouco mais de vivência, você percebe que não é um tornozelo. Você percebe que é um pilão, certo? O pilão tem outros problemas particulares dele, né? O tornozelo é menos problemático. Então, com relação à anatomia, eu vou ler um pouco, vou falar um pouco, parece meio, se tiver muito ruim, vocês falam. Tá? Uma articulação do tipo dobradiça modificada. Quer dizer, ela é uma dobradiça, só que ela também tem um jogo em outros sentidos. Né? Flexão plantar e dorsal mais rotação em planos axial e coronal. É isso. Então você tem flexão e a rotação. No punho não tem, por exemplo. Tíbia, fíbula e talos e os complexos ligamentares medial e lateral e a sindesmose. Esses são os componentes do tornozelo. Parte óssea, tíbia, fíbula e talos. Certo? Eu costumo chamar flexão dorsal de extensão. Mas adotaram essa nomenclatura. Não sei porquê, não sei porque eles acham que isso.
Os tendões da face anterior são todos extensores. Só que o tornozelo não faz extensão, ele faz flexão dorsal. Essas loucuras, né? Que a gente... E não é só em português, não, em inglês também. Autoexplicativa, né? Então nós temos aí a tíbia responsável por 5/6 da carga. Certo? Então nós temos dois complexos ligamentares que estabilizam o tornozelo. O tíbio fibular inferior e os colaterais lateral e medial. Tíbio fibular inferior. Tíbio fibular é o que está entre a tíbia e a fíbula. Quem está entre a tíbia e a fíbula aqui embaixo é a sindesmose. Tá? O R1 não entendeu qual a importância disso, ainda ele vai entender em breve. Não só na aula, como na prática também. E os complexos lateral e medial. Tá? Depois vocês dão uma estudada nos ligamentos. Para não ficar perdido na hora das conversas, né? Aí tem alguns exemplos. Ligamentos interósseos, transversos. Os mais importantes são a sindesmose, talo fibular anterior, fíbulo calcâneo e o deltoide medial. O deltoide tem a porção profunda e a porção superficial, certo? Tudo bem até aqui? Tudo isso é anatomia, né? Aí, ó. Os colaterais e o deltoide. E aqui tem mais alguns ligamentos, né? Que tem sua importância secundária aí também. A fratura intraarticular requer uma redução anatômica. Olha o mecanismo torcional aqui embaixo, jogador de futebol. Deve-se manter a redução até a consolidação, para que haja a possibilidade do retorno às atividades. E aí, para isso, existe o tratamento cirúrgico ou conservador. Nós estamos em 2025. Em 2010, mais ou menos, 2012, veio uma moda aí de que tudo era cirúrgico. Alguém lançou em algum congresso aí que, como é uma articulação, a gente não pode, então tudo é cirúrgico. Então, qualquer fraturinha da fíbula sem desvio estava sendo operada. Tá? Como tudo na ortopedia, você tem o pêndulo vai, exagera para um lado, agora está exagerando para o outro de novo. Saiu um trabalho recente dizendo que, mostrando, demonstrando, em um número grande de pacientes, que uma fratura do malléolo lateral sem desvio, Weber B, contanto que não comprometa a sindesmose, tem resultado até melhor do que o cirúrgico, a médio e longo prazo. Então o pêndulo está indo para o outro lado agora de novo. Eu nunca mudei minha conduta. Para mim, fratura Weber B sem desvio, principalmente aqueles traços bem benignos, vamos dizer. E também, assim, você tem personalidade da fratura e personalidade do paciente. Certo? Então tem paciente que não convém. Paciente obeso, paciente diabético, paciente deambulador domiciliar. Se não tiver desvio, você vai operar, sabe? Colocar o paciente sob risco de uma anestesia e no estresse cirúrgico também, para ter um resultado igual. Não tem muito cabimento, tá? Vai, diagnóstico. Bom, o diagnóstico tá na tela. Ele é baseado pela entrevista, fazer a história, coletar a história, fazer o exame físico e a imagem seria os exames de imagem. O exame físico a gente tem que não só ver a atitude do membro, mas também fazer alguns testes por a mão, ver disfunções motoras, dores. Certo. E no exame físico, o que você observa assim? Eu vou fazer o exame físico visual, Vou olhar, ver como é que tá. Como é que chama o exame físico visual? Ectoscopia. Inspeção. Não, inspeção, Inspeção, fazer a inspeção, ver como é que tá a questão de hematoma, edemaciado ou não, Depois vou fazer ali uma palpação, vou movimentar. Então, convém fazer palpação? Depende, foi uma coisa que o senhor me falou uma vez que eu peguei um tornozelo lá e comecei a dizer, mas não precisa, isso aqui, dá uma
Às vezes você pode piorar, né? Pode trazer um desconforto para o paciente. Não digo piorar, mas o cara vai sentir Desconforto, exatamente, um desconforto, né? Talvez nem tenha necessidade de. Ali, na própria imagem já dá para mais ou É, menos supor que hematoma ela tem ali a você já dor. consegue. Deixa eu só voltar um pouco então. É claro que na hora da prova você vai falar que sim, palpação, tá? Uhum. Mas eu tô falando assim para a vida prática. Sim. Se chega um tornozelo assim para você, você vai já, opa, peraí, deixa eu ficar aqui. Manipulando, né? Não. Eu, por exemplo, evito fazer isso. Eu uso a radiografia como Aliado para. um agente diagnóstico também, né? Um complemento do exame da inspeção. Seria a inspeção radiográfica, né? Ou até mesmo pedir para o paciente movimentar, você consegue movimentar sem colocar a mão, ele mesmo tentar movimentar, tentar fazer um. Uhum. Pode ser. E aí, com relação à imagem, o que a gente faz? Fazer um exame radiográfico, primeiro. Fala mais alto. Fazer um raio-x, um exame radiográfico em primeiro lugar. E, se necessário, proceder. Não, mas qual raio-x? Um raio-x de tornozelo AP e perfil. É. Podendo fazer um AP com desvio interno, rotação interna, que amortize para avaliar a fibra. Como é que é a rotação interna? Não. 15 graus. Descreve. Isso é rotação. O pé em relação ao tornozelo, 15 graus, a parte interna. É o pé em relação ao tornozelo ou a rotação da perna inteira, 15 graus? Não, só Da perna. Não, senhora. da perna. Perna 4. Tudo bom? Quando você faz isso, o que você vai ver de frente? Só o movimento da anteperna. Não. Quando você roda a perna. Isso. 15 graus. Você consegue avaliar em relação à sindesmose. Você vai ver a sindesmose de frente, né? E aí você vê também a fíbula sem sobreposição da tíbia. Não é isso? Vamos ver. Aí, ó. Aqui tem sobreposição, ou seja, um pedacinho da tíbia ficou lá atrás. Aqui não tem. Aqui você está vendo a sindesmose inteira. Certo? Dá para escolher um ou outro? Vou para escolher um. Não tem porquê, né? Mas vamos supor que. Não, só pode dois, então é AP e perfil. É que na rotação interna você perde um pouco na medial. Né? Não. Não sei, talvez. Você perde a visão dos vasculares medial e lateral. Você não pega a tíbia de frente, né? Você pega ela com um pouco de rotação. As imagens são velhas, né? E aqui tem esses parâmetros aqui para você se basear, ou melhor, ter gravado na tua mente, para na hora que você olhar uma radiografia AP de tornozelo, você conseguir já bater o olho e já perceber se tem alguma alteração, né? Eu sabia falar todas essas letrinhas, agora não lembro mais de cabeça, mas depois a gente dá uma olhada melhor. O EF, por exemplo, é o espaço claro medial que você falou, né? O AB é o quê? É o sulco da tíbia ali. Eu não vou lembrar certinho, não vou falar sem falar perfeito, tá? Então, sobreposição tíbio fibular, mais ou menos 10 milímetros no AP. É o AC, então. Espaço articular é F, mais ou menos 4 milímetros. Isso em toda a volta aqui. Certo? Você só vai ver isso lateral se você fizer uma rotação. Certo? Mais ou menos? Fala uma coisa, gente. Sim, Vamos continuar. Ângulo talocrural. Esse aí é só para especialidade, eu acho. Mas depois eu também passo para vocês direitinho. Ângulo talocrural, o que ele vai ver? Ele vai ver se tem encurtamento da fíbula, principalmente. Certo? Você vai fazer uma bissetriz aqui, vai traçar entre as pontas dos maléolos e a superfície articular da tíbia. E aí esse ângulo aqui. 75 a 87 graus, são uns números meio, né? Por volta de 80 graus ali, eu diria, mais ou menos. É claro que se tiver um encurtamento da fíbula, ele vai perder bastante, né?
Ele vai ficar mais próximo ali do que Na verdade ele vai abrir, né? Ele vai ficar mais próximo do 90. do 90. Isso é da época que não tinha tomo, por exemplo, né? Se usava muito esses ângulos aí. Também falando do ângulo calcural e dos critérios radiográficos da sindesmose. Você tem a sindesmose aqui, esse AB, que está aqui atrás também. Aqui seria o AB. Certo? Esse AB, sindesmose. Não lembro a medida. Continuar, vai. E a classificação? A classificação mais queridinha dos mais moderninhos aí é a Laug-Hansen. Tá? É uma classificação complicadinha, chatinha de memorizar. Para a prova é fundamental, porque quando perguntarem, vão perguntar essa. Se perguntarem mais, vão perguntar essa e mais alguma. Tá? Para a vida prática, nem tanto. Dificilmente a gente conversa sobre isso, né? É mais a outra que é a Weber, né? Então a Laug-Hansen ela é uma combinação da posição do pé com a direção da força deformante. Tá? É uma classificação complicada com alto grau de não correlação interobservadores. O que significa isso? Significa que meia dúzia vai falar que é um tipo, a outra meia dúzia não vai, a mesma aparatura, vai falar que é outro tipo. Então ela é mais para academia, né? Para a universidade ou para a prova. Né? Então, na Laug-Hansen você tem que considerar que a tíbia está fixa. Então existe uma força rotacional que vai ser aplicada ao redor da tíbia. Tá? Essa força ela tem 3 possíveis direções. A primeira parte da classificação descreve a posição do pé no momento da força rotacional. E a segunda parte descreve a direção da força aplicada. Pegou? Não, né? É complicada mesmo. Tá? Assim, vocês têm que saber que existe e vocês têm 3 anos para ir digerindo ela. A gente vai falar mais sobre ela. E se vocês quiserem, vocês me trazem as dúvidas. Tá bom? Mas ela é chatinha. Então, essa seria a supinação, rotação externa. Ou seja, o pé estava supinado e em cima de um pé supinado houve uma rotação externa. Tá? E aí ela tem as divisões dela, né? No caso da supinação, rotação externa, só vou ler rapidinho, só para vocês. Você tem grau 1, distensão do ligamento tibiofibular anterior, grau 2, você vê, a gente inclui a outra classificação dentro dessa. É um Weber B sem desvio, um grau 3 é uma Weber B sem desvio mais fratura do malleolo posterior, e um grau 4 é uma bimaleular, ou um Weber B com lesão do ligamento deltoide, porque essa é a distribuição da dissipação de energia. Começa aqui e vai dando a volta. Então, se for mais leve, vai ser só aqui. Se for um pouco mais grave, ele vem aqui e aqui. Se for um pouco mais grave, ele vem aqui, aqui e aqui. Entendeu? Supinação, adução. O pé está supinado, ele sofre uma adução. Um movimento de adução. Né? No grau 1, você tem uma distensão ou avulsão do talo fibular anterior, ou fratura Weber A transversa, que é uma fratura tipo avulsão, né? É o ligamento que puxa o fragmento. E o grau 2, distensão ou avulsão do talo fibular anterior, ou fratura Weber A transversa mais fratura vertical do malleolo medial. Essa é uma das mais difíceis de ver, essa aqui. Distende um lado e comprime o outro, né? E faz a dissipação de energia vertical, né? É quase um pilão, quase. E tem muito pilão que é assim, com
malela medial, uma fratura vertical. Tá? Porque é outro mecanismo, né? Pronação ou rotação externa. O pé está pronado, sofre uma rotação externa. Grau 1 a 4. Grau 1, fratura isolada do malela medial ou lesão do ligamento deltoide. Grau 2 é um grau 1 mais fratura do tubérculo de Chaput ou lesão do ligamento tibial anterior. Grau 3 é uma fratura grau 1 com fratura Weber C associada da fíbula, né? E grau 4 é grau 3 mais fratura do malela posterior. Sempre um reloginho. Sempre fazendo isso. Pegou R2? Eu não estou falando os nomes de você porque isso aqui vai ficar para a posteridade. Ah, então eu posso dizer que eu ainda não peguei. Boa. Nós temos uma turma de comediantes aqui. Eu vou ter que pegar um dia. Vai ter jeito. Pronação ou rotação externa, você tem um padrão de fratura variante, fratura de mesonete. O que é mesonete? R3. A energia sobe pela sindesmose, rompe a sindesmose e fratura a fíbula proximal. Proximalmente. Quando você tem uma mesonete, você tem lesão da sindesmose? Tem lesão da sindesmose. Né? Também conhecem mesonete? R1s? Já vou conhecer. Aqui, ó. A energia veio, dissipou aqui, ela veio aqui, ela circundou tudo isso aqui, dissipou lá em cima. Sabe? Mas para fazer isso aqui, ela rompeu tudo isso aqui, ó. Portanto, tem lesão ligamentar, aí lesão da sindesmose. Por isso que às vezes o raio de tornozelo vai ver só o lado da direita, né? Assim, tem dor na calçação da fíbula. Olha a placa em cima. E essa imagem aqui, R2? O que é isso aqui? O que está mostrando aqui? Tem lesão de sindesmose aí, né? E? Acho que eu vou. Puxação, né? O que você falou? Puxação. Hã? Osteochondrose. Fala. Não, lesão de sindesmose aí. E? Aumento do espaço laringeal. Espaço Isso significa o quê? Tem uma abertura da pinça manular. Que significa? Lesão de sindesmose. Lesão do ligamento deltoide. Ah, verdade. é bom. Tem Deltoide. É, porque tá ali um no fragmento. Não é nem pelo fragmento, é pela distância, Porque né? abriu, né? bastante. Tanto que espaçou ali. Tem lesão deltoide aí também. É. Certo? Aí nós temos mais esse padrão que é a pronação-adução. Grau 1, fratura do malela medial isolada ou lesão do ligamento deltoide. Grau 2 é uma grau 1 mais fratura do tubérculo de Chaput ou lesão do ligamento tibio-fibular anterior. E grau 3 é uma grau 1 mais fratura Weber C, cominutivo. Esse aqui, né? Essa classificação, R2 e R3, eu recomendo vocês revisarem em breve. E se quiser, a gente senta de novo. Eu também vou dar mais uma revisada, porque isso aqui tem que ficar revisando. A gente não usa no dia a dia. Né? E aí a gente discute melhor. Doutor, volta um pouquinho na pronação, rotação externa. Não, na anterior. Anterior. Aí, peraí. Isso aqui eu vou passar para vocês. Você tem um e-mail lá, né? Tem. É Passando porque pra mim, eu o vou. grau 1 da pronação rotação externa é igual ao grau 1 da pronação abdução. Que começa no malela medial. Então, Tem que ver pra onde que vai. Faz um. Aí se ele roda para um lado, eu vou. Aí você tem que, teoricamente, saber a posição do pé. é. Ah, que bom. Ou melhor, a posição do pé não, o mecanismo, né? O mecanismo de lesão. Porque na prova, se ele colocar. Não, ele não vai colocar os mais complicados, vai colocar os mais habituais. Vacinação externa. É, supinação rotação externa.
Doutor, e essa classificação a gente consegue só pela imagem da radiografia, não precisa conflitar com a história. Não necessariamente, porque se tiver uma lesão só no ligamento deltoide sem uma fratura, porque é ou. Então você não vai saber, pela radiografia você não vai saber. Porque às vezes os nossos pacientes não sabem nem contar a história. Ah, sim, não. Teoricamente você tem que saber como foi como foi o trauma, né? Isso E aí alguns não sabem nem dizer. É utópico. É uma classificação meio utópica, entendeu? Mas na ortopedia você vai ver, os R1 principalmente não tem experiência ainda, vão começar a perceber. Tem coisas que são queridinhas da ortopedia. Essa é uma delas, é uma queridinha da ortopedia. O cara foi lá, criou um sistema mais sofisticado e fica todo mundo com o olho brilhando, entendeu? Não vejo grandes utilidades para ela, do ponto de vista prático, né? Acadêmico mesmo. É mais acadêmico. Essa sim, essa aqui para R1. Essa é bom vocês saberem nos próximos 15 dias. Tá? Classificação de Dennis-Weber é baseada no nível de fratura da fíbula. Fácil de lembrar e mais relevante na hora da programação cirúrgica. Então o que você tem? Tipo A. Lesão infracindesmoidal, abaixo da sindesmose. Sindesmose está aqui, ó. Está aqui. Isso tá bom, isso aqui tá mais ou menos, né? Aqui a sindesmose tá, vamos dizer que ela tá aqui. O que tiver abaixo da sindesmose, pega mais um pouco embaixo aqui. Abaixo da sindesmose e fora do ligamento. Ele vai virar. Então eu vou complementar. É abaixo da sindesmose e sem relação com o ligamento. Tá? O ligamento que seria a sindesmose que ele vem até aqui embaixo. Dá pra ver aí? Beleza? Essa é muito fácil. Tipo B transindesmal, ela está no nível da sindesmose, ou às vezes um pouco abaixo também, só que ela tem relação com o ligamento. Ela chega na região onde está o ligamento. Tá? Essa é a mais comum transindesmal. Se você perceber aqui, a sindesmose está intacta, ela está íntegra. Ele fraturou, desviou o fragmento, só que esse fragmento aqui ainda está junto da tíbia. Então a sindesmose está intacta, né? E tipo C, suprassindesmoidal ou suprassindesmal. Todo Weber C tem lesão da sindesmose. Entendeu? Todo Weber C tem lesão da sindesmose, não tem como não ter. Porque a energia dissipou ali antes de... Quer dizer, ele chegou aqui, rasgou tudo isso aqui para poder fraturar depois. É dissipação da energia. Certo? Mais um entorse aí para vocês verem, né? Eu pegava as imagens daqui naquela época. Você nasceu em que ano? 97. Então, quando eu fiz essa aula, você tinha 11 anos de idade. Tratamento conservador, fraturas sem desvio, redução mantida com imobilização, falta de condições cirúrgicas, foi o que eu falei. Personalidade da fratura, personalidade do freguês. Certo? Ah, é jovem, atleta, vai voltar para o esporte, no ano que vem tem a Olimpíada. Mas tem que falar, bom, então vamos ver o desvio, vamos ver o quanto, né? Dependendo aí, tem mais indicação cirúrgica. Ah, é uma tiazinha obesa, quase não sai de casa. Diabética, né? Aí, bom. Aí você até tem justificativa para operar. Não pode deixar essa senhora imobilizada porque ela vai ter uma TEP. Talvez seja pior para ela. Bom, mas se você tomar alguns cuidados aí, talvez seja melhor não operar. Isso aí tem que ser considerado caso a caso, ao meu ver. Certo? E o americano também tem um problema sério com o tabagista. Aqui a gente não considera muito isso. Mas fratura do pé, calcâneo, Weber B sem desvio, se é tabagista, eles não põem a mão. Por quê? Eles não gostam de tabagista. Tabagista não presta. Pode ter relação com a parte circulatória. Exatamente. Piora a consolidação. Exatamente. O pé é um lugar terrível de circulação. No tabagista é pior ainda. Tá?
Quando você indica tratamento cirúrgico, não tá bem aqui, tá? Eu fiz uma edição desse PowerPoint aqui, mas eu não sei onde eu enfiei, tá? Não sei se eu gravei, sei lá onde eu gravei isso, né? Depois eu acho. Então aqui eu coloquei na época perda de redução do gesso, padrões de fraturas instáveis com desvio maior que 2 milímetros. Mais ou menos isso. Eu diria que é 1 milímetro já. A partir de 1 milímetro já tem que considerar. Então, no caso do Weber C, 100% dos casos cirúrgicos, o Weber B e A depende do desvio. O Weber B depende do desvio. O Weber A. Conservador quase. Não, o Weber A ele tem um problema que é o seguinte: é uma fratura por avulsão. Entendeu? Tem alguma força que vai ficar tracionando ele? Não tem. Mas você tem que ir na personalidade do paciente. Se você perceber que é um paciente muito agitado, que não vai, talvez aí seja o caso de fixar. Um atleta, alguma coisa que vai precisar. Atleta via de regra é cirúrgico. Por alguns motivos. Primeiro que o atleta ele tem uma boa condição. Recuperação, né? Ele tem uma boa condição clínica. Né? Então a chance de ter alguma complicação é menor. E segundo que você precisa de uma reabilitação assim mais certeira, vamos dizer. Você não pode colocar nada em risco. Ter uma perda da redução, um encurtamento, entendeu? Aquela fratura, eu não sei se é verdade ou se não é, não sei o raio-x que eu vi, tá? Mas a fratura do Neymar não era cirúrgica, da base do quinto metatarso. Ele é conservador. Não tem por que operar aquilo. Só que, cara, o Neymar, você vai operar o Neymar. E se não fica bom? Entendeu? Como é que você faz com todos os milhões de dólares que foram perdidos no prejuízo? No banco ali, né? Certo? Aí você vai lá e coloca um parafusinho para garantir, né? Aí para você... Isso aqui é um raciocínio um pouco antigo, vamos dizer, mas ainda vale. Você usa o mesmo raciocínio que você usa para pelve, você usa para o tornozelo. Você tem o anel, que é um anel semelhante ao pélvico, né? Então, se você tem uma quebra no anel, você considera essa fratura como uma fratura estável. Mais 2 ou mais quebras, você já pode considerar como uma fratura instável, e aí, muito provavelmente, já com indicação cirúrgica. Tá? Por exemplo, uma bimolecular era sempre instável, sempre cirúrgica. Na época que eu estava na residência, tratava-se algumas bimolecular conservadoras. Hoje a gente sabe que não se deve fazer isso, né? Certo? O que tem mais que levar em consideração? O momento cirúrgico, que você tem que considerar o tipo de fratura, se é uma fratura luxação e as condições de partes mortas. Se é uma fratura luxação, o que tem que fazer? Um fixador externo. Em que momento? Logo na entrada. Na hora, né? É isso. O restante aí você vai analisando, né? Partes moles é importante, fundamental. A gente às vezes não é treinado muito para observar isso. Só que lá você tem no grupo o pessoal que já está ligado nisso aí. Então, planalto tibial, tornozelo calcâneo. Se você errar a hora de fazer a incisão, você piora o quadro. Concorda ou não? Você já viu isso acontecer, né? Vias de acesso, aí tem que estudar as vias de acesso. Lateral, medial, posterolateral na fíbula. E aí a escolha do implante. Certo? Placa, parafuso, fio de Kirchner, fixador externo, se for para fazer uma coisa provisória, e é isso. Né? Algumas possibilidades de fixação. Essa aqui foi uma Weber B. Isso aqui é só uma lesão da sindesmose. Essa aqui foi uma Weber A. E essa aqui é uma Weber B, que o quadrúpede não moldou a placa, portanto vai ter impacto no talos aqui no futuro. E 3 âncoras para fixar o deltoide. Outro exagero. Certo? Mas já se fez muito isso por aí. Tá bom?
Com relação à lesão da sindesmose, quando você fixa a fratura da fíbula, 3 centímetros acima da articulação, não é bem isso, é suprassindesmal. Tá? Naquela época eu não sei por que eu escrevi isso, sei lá. Isso foi uma das coisas que eu mudei. Se você perceber uma instabilidade intraoperatória, também não é mais assim. Antes a gente fazia o teste lá, que é o teste de... Isso aí eu vou perguntar para vocês. Teste de Cotton. Dorsiflexão e rotação. Não. Puxar a fíbula. Você pega um bacaus e traciona a fíbula. Se ela separar da tíbia, porque tem lesão da sindesmose. Só que, cara, a gente já sabe se tem lesão ou não. A gente não precisa, né? Alguns autores, na dúvida, fixaram, alguns autores não fixam nunca. Isso também era na época. Também não considero isso não, tá? Tem que fixar sim. Sindesmose estraga o tornozelo do cara. Nunca mais ele anda direito. Tá bom? Dorsiflexão de 5 graus. Você consegue medir isso no intraoperatório? Vai, Zé, 5 graus aí. Aí, deu. Não. Entendeu? Então você faz uma dorsiflexão, não muito forçada, uma extensão. Por quê? Porque o talos ele é mais largo, né? Então você vai colocar onde ele está. Se você colocar onde ele é estreito, na hora de fazer vai dar impacto. Na hora de fazer o movimento, a amplitude de movimento vai dar impacto. Isso é na teoria, né? Na prática não é bem assim porque as coisas se adaptam de novo. Faz uma extensãozinha ali, né? Não, o importante, não fixa a sindesmose com ele fletido. Deixa ele neutro, 90, ou se quiser 5 graus. Se o seu olho estiver bom no dia, tá? Parafuso posterior, látero posterior para antero medial. Por quê? Por causa da posição dela aqui, é só você olhar. Aqui não está tão bom, mas a fíbula fica um pouco atrás da tíbia. Então você tem que ir de trás para frente, de lateral para medial. A hora que vocês fizerem uma comigo, vocês vão sacar o esquema na hora. Né, Gabs? Sacou? Putz, falei seu nome, desculpa. Resposta. Qualquer coisa é R1, gente. 3 a 4 centímetros proximal e paralelo à superfície. Essas medidas aí, elas são... Aqui tá bom, um pouquinho mais embaixo era melhor, eu acho. Bem aonde você tem a sobreposição da tíbia sobre a fíbula. Tá? Retirar entre 9 e 12 semanas, também não é mais isso. Mais ou menos 9 semanas eu já daria para retirar. E se não tiver cicatrizado até então, não vai cicatrizar mais. E tem alguns que ficam aí anos, né? Hoje a gente já ganhou uma, inclusive. 2 anos com parafuso assim, só que ela não quer tirar. Né? Então o que acontece? Ou o parafuso já fez um túnel maior, ou ele quebrou. Se quebrar é melhor, né? Daí a gente pode deixar. Depende. Se quebrar, para nós, a gente sabe que não vai ter nenhum problema, mas eles não sabem. Então eles às vezes ficam desesperados quando quebram. Né? Reabilitação, mobilidade precoce, 7º PO, ou seja, 1 semana imobilizado, no 8º dia, no 7º PO, no 8º dia, já físio sem carga. Esse é o ideal. Tá? Carga com 6 a 8 semanas, eu já mudei isso aí, mais ou menos 4 semanas, dependendo da fratura, já dá para começar uma carga parcial. 6 semanas seria a carga total. Fisioterapia o mais rápido possível. E tudo varia de acordo com a personalidade da fratura do paciente. Então esse aqui é um tiozinho que estava andando com a sala. É o tigre, o famoso tigre, né? Certo? E os tigres, Deus protege os tigres, eles são bons. A maioria das vezes. Então, como conclusão, nós temos o tratamento conservador é exceção, verdade, a avaliação radiográfica é essencial, atenção às lesões da sindesmose e o tratamento tem que ser personalizado. Certo? Certo. Querem falar alguma coisa?
R2? Eu pensei em situações às quais a gente se depararia, mas para poder ter uma noção ali da funcionalidade ou se da escolha do tratamento conservador ou cirúrgico. Mas, por exemplo, em uma situação onde o paciente só tem uma perna e ele faz uma fratura que em tese poderia ser conservadora, só que ele vai ficar sem deambular, né? Ele vai ficar sem carga, ele vai ter que ir na cadeira de rodas. Será que entraria num programa, por exemplo, cirúrgico? Eu diria que sim. Depende do paciente. Depende da fratura. Ele só tem uma perna, mas ele pesa 300 quilos. Não. Mas um Weber A. Um Weber A só tem uma perna e é magrinho. Aí sim, eu diria que sim. Se for já idoso. Talvez, cara. Aí vai depender também do depende de cada um. É um idoso bem de saúde ou um idoso detonado? Um idoso já mais detonado. Mais detonado? Já conserva. Talvez seja o caso de fazer conservador. Aí ele aguentaria um período sem carga, andando de cadeira de rodas. Depende de quem ele tem também. Aqui tem muito isso, né? Tem suporte. Você mora com quem? Eu moro sozinho, na chácara, 2 km de qualquer coisa. Não, aí é difícil, né? Nós temos várias situações aqui que são bem complexas, né? Porque dá para perceber que, como você disse no começo, né, tem o perfil da fratura e tem o perfil do paciente. Eu acabei pensando no perfil do paciente em situações que... Mas é importante pensar nisso. Situações inversas, né? O que a gente vê é sempre a fratura e dessa vez eu vi o paciente, no caso. Sim. Tá bom? R1 quer perguntar alguma coisa? Não? Isso quer dizer que eles não entenderam nada. Quando tem essas lesões sem desmose, é sempre estabilidade absoluta? O quê? Quando tem essa fratura, com lesão de sindesmose, um Weber C, por exemplo, vai colocar a placa ali, faz sempre estabilidade absoluta? Sim. Estabilidade absoluta. Fratura intraarticular, né? Tá. O que você está olhando lá fora? Passou por um ônibus aí? Uma Kombi? Pessoas. Quer perguntar alguma coisa? R3. Tô bem. Tá bem, não entendeu porra nenhuma, né? A única pessoa exposta foi eu. Você falou todo mundo R3. Doutor, doutor, uma fratura Weber A, no senhor, o senhor conserva ou Depende da fratura. É verdade. Não, vai virar, mas se tiver um desvio, se não tiver desvio. Depende. Se for uma Weber A sem desvio, não, eu trato conservador. Não opera. Mesmo que eu odeio o hospital. Weber B também. É verdade, odeio o hospital. A gente já conservou o Weber B sem desvio. Bem alinhadinho, bonitinho. Colocou na tala, o robofute. Teve uma. Inclusive, professor, que eu aprendi isso aí. Quando tem desvio, tem que ficar. Teve uma que eu estou até acompanhando aqui. Weber B. Vocês mandaram para mim e eu falei, vamos tratar conservador. Só que eu me arrependi. Ela chegou aqui andando. Pelo perfil da paciente. Pelo perfil da paciente. Chegou aqui andando. Não obedeceu nada. Chegou a desviar ou não? Num primeiro momento não, mas eu tá acompanhando. Tem uma radiografia para semana que vem. Acompanhando. Tem umas vozinhas na minha casa, às vezes. Não é vozinha, ela é nova. No primeiro dia deles eu mandei 2. Talvez tenha sido uma delas. Bastante. Esses dias eu coloquei. Essa eu me arrependi. Se eu tivesse lá na hora, se eu tivesse sentido a vibe dela, eu ia falar, não, vamos operar isso aí. Porque aí você opera, o que acontece? Tem uma cicatriz ali. Ela vai tomar mais cuidado. Não é sair andando em cima da cicatriz. Entendeu? E se sair também, aí é demais. Aí o B.O. é dela. Ainda assim, o B.O. é dela. Tem muito paciente que entende o seguinte, né? Não, se não é cirúrgico, não é tão importante, né? Não é uma fratura tão grave. Então pode estourar o pau. Às vezes tem essa mentalidade. Não é cirúrgico, não é Uma coisa pra você. não é algo tão grave, né? Eles Mas entendem como cirúrgico e muito grave. Não é cirúrgico, é uma quando coisa o simples, paciente né? operar, Igual quando coloca quando ele tá muito inchado. parece Demasiado. que é sempre alguma. fecha. Parece que a Ele gente tá fecha. falando assim. Acho que é terço. Autorização pra não vocês. Aham. Às vezes é melhor deixar 2 dias mais paradinho. Então deixa eu desligar isso aqui, já tem 40.